Olá, mísseis e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E se vocês me acompanham aqui desde o início, você sabe que eu me enfezei na criação desse canal. Porque a minha proposta aqui era trazer um assunto para as mulheres, para incentivar as mulheres, as mães solos e tudo mais, porque eu havia passado por uma separação, eu falei, caramba, passei por tanta coisa, eu acho que eu posso ensinar alguém e fazer com que essas pessoas não façam a mesma coisa que eu fiz, ou se alertem para alguns detalhes do qual eu não me atentei na época. E quando eu criei o canal, eu fui bombardeada, principalmente pelos homens que fazem parte do estilo de vida MGTOW e Red Pill e tudo mais. Eu não fazia ideia que isso existia. Eu fiz um primeiro vídeo, né, sobre o MGTOW, e eu não conhecia muito bem, não sabia muito bem a respeito desse estilo de vida, que muitas vezes é confundido aí com um movimento, que pode ser até denominado um movimento em muitos casos, né? Mas que é um estilo de vida e tudo mais. E eu fiz esse primeiro vídeo meio que rebatendo essa filosofia de vida, esse estilo de vida, né? Eu não conhecia muito bem. Hoje eu acho que eu conheço um pouco melhor, né? Porque sempre falei pra vocês que eu me intitulo aqui uma aprendiz. E aí mais pra frente fui sendo provocada também pelo público, pela audiência, e eles pediram que eu fizesse um vídeo sobre Red Pill, e fiz um vídeo sobre Red Pill e fiquei, meu Deus, fiquei assim impressionada com o tanto de informação que um pequeno nome pode trazer, né? O tanto de coisas por detrás de um pequeno nome, de uma pequena sigla, que pode trazer para as nossas vidas. E aí a proposta de hoje é falar a respeito do MGTOW, mas uma abordagem em que algumas pessoas tentam encaixar a Bíblia no estilo de vida. E me deparando com as leituras que geralmente faço na minha vida, né, as leituras bíblicas, tentando entender mais, né, e sobre o vídeo que eu fiz sobre ter relação sexual na primeira vez, e falando que isso não valoriza a mulher, né, não é uma atitude que valoriza a mulher e tudo mais, mas que é uma prática bem comum que vem acontecendo. E eu me deparei com alguns versículos de Paulo que eu falei, caramba, isso aqui pode se encaixar com o MGTOW. E será que Paulo foi um MGTOW? Será que Jesus Cristo foi um MGTOW? Será que eles adotaram esse estilo de vida? E tem muitos homens, pelo que eu vi, né, em alguns comentários e em algumas conversas que tive, alguns homens que dizem que eles foram os primeiros exemplos de MGTOW, ou um dos exemplos de MGTOW que existiu. E isso muito me intrigou, porque algumas coisas realmente batem, mas outras nem tanto. E eu resolvi tirar aqui as minhas próprias conclusões a respeito, né, para saber se realmente Paulo e Jesus foram exemplos de MGTOW. E o que eu entendi, ou o que eu ouvi que os MGTOWs dizem, né, que os homens que fazem parte desse estilo de vida dizem. Eles dizem que eles não veem mais vantagem nos relacionamentos com as mulheres, por conta das leis que protegem as mulheres, né? Por conta do feminismo, por conta da disparidade que vem acontecendo nos casos das leis feministas, por conta da pensão socioafetiva, por conta de várias coisas, né? Então, assim, às vezes quando coloca a palavra da mulher contra o homem, a mulher tem sempre vantagem. E eu falei aqui no vídeo do Red Pill sobre as diferenças, né? Sobre os sofrimentos dos homens. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Ficou bem bacana o vídeo, eu pude abrir meus horizontes para o universo masculino, né? Mas não posso deixar de me ater ao meu universo, que é o universo feminino, e trazer para vocês também as perspectivas sobre um ponto de vista feminino, porque eu estou aqui tentando ouvir vocês. Eu peço que vocês, com respeito, me ouçam também. É assim que a comunicação funciona, né? Um fala, o outro fala, a gente diverge em alguns pontos, mas a gente, em todo o tempo, se respeita. Então é isso que eu peço para vocês aqui, antes de iniciar esse diálogo, né, que eu quero ter aqui com vocês. Então, o que eu entendo que o MGTOW reclama sobre as mulheres é que as mulheres, elas, por conta do feminismo, são agressivas, mas que elas têm aí uma certa proteção do Estado, né? O Estado agora é o marido delas, né? Elas casaram com o Estado, foram algumas dessas frases, né? Desses termos que eu ouvi. De certa forma, não estão erradas, né? Vocês não estão errados se vocês fazem parte desse movimento. Eu concordo que o feminismo está nos separando cada vez mais. Eu concordo que
por conta do feminismo, esteja havendo uma barreira agora entre homens e mulheres. E se antes já existia a chamada guerra dos sexos, agora essa guerra está em nível, eu não sei, talvez mundial, vai saber, né? É uma terceira guerra e a guerra dos sexos, vai saber, né? Porque realmente a gente não consegue dialogar. E eu acho que parte do problema é exatamente isso, a falta de diálogo entre homens e mulheres e a falta de tentar se colocar no lugar do outro, que foi o que eu falei lá no vídeo do Red Pill, que a gente não consegue se conversar, a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a tão chamada e famosa empatia. E os homens, quando eles vão colocar esse prós e contra de ter um relacionamento, hoje em dia, principalmente com mãe solo, né, que é um ponto-chave aí pra eles, quando vocês colocam na balança, vocês veem, ou eles veem que não é vantajoso. Não é vantajoso se relacionar com mulheres no ano de 2022 e a partir daqui muito por conta das leis e do comportamento das mulheres. Tá, mas qual embasamento bíblico nós poderíamos tirar para dizer que Paulo era um cara que tinha um estilo de vida migtal, né? E eu separei aqui alguns embasamentos que podem nos levar para esse pensamento. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, eu vou colocar aqui na tela para que a gente fale a mesma língua. Paulo diz o seguinte: eu gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom de Deus. Um de um tipo e outro de outro. Outro versículo que a gente tem aqui, que ele coloca assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que homem não tocasse em mulher. Olha só que isso daí é uma brecha aí bem grande para você se tornar um migtal. Tenho algumas outras versões que eu separei aqui pra gente não ficar apenas em uma versão e vocês acharem que eu tô distorcendo alguma coisa. Tá aqui. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Isso tá na versão NVI, nova versão internacional. Outra versão, a versão Almeida Revisada. Tá aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que homem não tocasse em mulher. Outra versão, a versão ARC, que é a Almeida Revisada e Corrigida. Tá aqui. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse em mulher. Versão NHTL, nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos que vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. E outra tradução aqui diz que é na King James, que diz assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Qualquer mulher. Então, são embasamentos, né? Cada um em sua versão diferente, o mesmo versículo, destinados em versões diferentes. Pra gente ver aí que Paulo, ele dá essa recomendação de que é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Mas, eu não sei se vocês perceberam, no primeiro versículo que eu falei pra vocês, diz o seguinte: gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem um dom de Deus. Então, ele diz que nem todos são iguais. Nem todos vieram destinados ao mesmo propósito, né? A mesma causa. Então, quando a gente tem um estilo de vida e a gente quer que a outra pessoa se adeque ao nosso estilo de vida e a gente dá nomes, né? Vocês dão o beta se deu mal, beta não sei das contas. Então, quando você dá um nome para outra pessoa, você está indo de encontro, né, ao que Paulo estava ensinando aqui. E a gente pode continuar. Outro embasamento que eu acho assim que realmente seria um baita de um embasamento para o estilo de vida migtal é o seguinte: para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, ou seja, o que ele vai falar agora é pensamento dele. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Aí diz o seguinte: porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança, ou seja, ensinamentos do próprio Paulo. E ele diz o seguinte: por causa dos tempos difíceis em que vivemos, olha lá, mais de 2000 anos atrás, os tempos já estavam difíceis, né? Então, por causa dos tempos difíceis que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então que não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure uma esposa. Muito interessante.
Porém, se você se casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Olha isso, gente. Parece até que é um incentivo contra o casamento. Mas vamos lá, vamos continuar. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo. Ele está explicando o que ele disse, né? O que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam as coisas do mundo como se estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Olha só esse ensinamento que profundo. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. E olha só, ele fala que o solteiro necessariamente se interessa pelas coisas de Deus. Mas o homem casado se interessa pelas coisas do mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado para distrações diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas como as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar ao marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, olha só. Pelo contrário, quero que façam o que é certo e direito e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não se casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a paixão por ela é ainda muito forte e que devem se casar, então que se casem. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não se casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Olha isso. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para se casar com quem ela quiser, contanto que se case com um cristão. Lembrando que isso aqui é tudo conselho de Paulo. Porém, ela será mais feliz se ela ficar como está. Essa é a minha opinião. E acho que também é a do Espírito Santo de Deus. Então aqui Paulo, ele dá um embasamento para o movimento ou para o estilo de vida migtal gigantesco. Se você está solteiro, fique como está. But, Paulo faz um paralelo ali entre ficar solteiro para servir a Deus e se casar para servir a esposa. Duas opções. Então, por que Paulo não pode ser considerado um migtal? Sendo que ele, depois desse discurso todo, falando que a gente tem que ficar sozinho, tanto a mulher quanto o homem, que não é bom que se case, né? Quer que a gente evite problemas, pra gente ver como é que o mundo tá. Olha só quantos conselhos, né? Se o mundo, por causa dos problemas desse mundo, se o mundo tava ruim naquela época, você imagina agora? Tantas ideologias, tantos pensamentos, tantas minorias pra gente, né, lidar com essas minorias, é feminismo, é negro, é LGBTQIA+, é ideologia de gênero, gente, é aborto, é tanta coisa que a gente precisa lidar, né, coisas que naquela época nem eram discutidas, você imagina agora. Mas então, por que depois de todo esse discurso, eu, na minha visão, acho que Paulo não pode ser considerado um migtal? Porque, ou você era solteiro para agradar ao Senhor, ou você se casava para agradar a esposa. Paulo deixa essas duas opções. Paulo não ensina em momento nenhum a você se agradar, a você olhar apenas para você de uma forma e de uma maneira totalmente egoísta. Então, eu acredito que esse era o único ponto que diverge o Paulo do estilo de vida migtal que é pregado nos dias de hoje. Porque o que eu vejo que é pregado é um estilo de vida egoísta, voltado para o ego, para o centro, para si mesmo. Então, esse estilo de vida se torna egoísta quando você é o fim de você mesmo, entendeu? Quando você não existe para ajudar mais ninguém, para satisfazer mais ninguém, para agradar mais ninguém. Você vive para se agradar. Você vive para se alimentar
Só você e você, o tempo inteiro, né? São os meus bens, as minhas conquistas, os meus ensinos, os meus estudos, e ninguém mais nada tem a ver com isso. E eu não uso o que eu tenho para ajudar ninguém, para fazer nada em prol de ninguém. Veja bem, eu não estou dizendo que todos os MGTOWs são egoístas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o ensinamento de Paulo, sempre a nossa vida é voltada para algo. E aqui ele pontua duas coisas. Ou você se casa por conta dos prazeres e tudo mais, ele fala em um versículo, né? Se você não consegue conter-se, né? E se você for ficar em fornicação, que você se case, né? Ele fala que, pelo menos naquela época, você não poderia ficar ali ardendo de desejo. Então, se você tiver que ficar ardendo de desejo, então você se casa, né? Pra você não pecar, pra você não agir errado, pra você, né? Mas em nenhum momento foi pregado essa vida voltada pra si mesmo. Você sendo o fim de você mesmo, entendeu? Então, assim, nem a natureza trabalha dessa forma. Mas bora continuar, mais pra frente eu falo sobre isso. E aqui, eu entro numa discussão mais profunda com vocês. Quero entrar numa discussão mais profunda com vocês. E essa relação do MGTOW com o feminismo? Como que a gente lida com isso? Eu vejo que tanto o Red Pill como o MGTOW são maneiras e mecanismos que surgiram em uma resposta ao feminismo, como se fosse uma resistência ao feminismo e às leis feministas, né? Com ela, todas as ideologias que estão vindo junto com o feminismo. O feminismo tem se apoderado de diversas ideologias também. E como uma resposta a esse movimento feminista, surgiu o MGTOW. Só que, veja bem, pensa comigo. Eu acho que a ideia é válida para combater o feminismo. Só que ela não é eficaz. Ela não é eficaz por quê? Porque, como Paulo disse, o celibato não é para todos. Existem homens que têm esse dom. Alguns homens vão conseguir levar a vida no celibato de fato. Outros homens vão acabar se prostituindo, né? Vão acabar tendo relação sexual com mulheres de qualquer jeito, financiando aí um mercado de prostituição, de abusos, né? Porque toda prostituta ele tem o seu cafetão. Então, você vai acabar financiando um mercado de abusos, um mercado que tem drogas envolvidas, bebidas envolvidas, né? Que muitas mulheres acabam morrendo nessa profissão por conta da insegurança da qual elas enfrentam. Então, você acaba financiando um mercado totalmente destrutivo para a sociedade, mas que existe desde que o mundo é mundo. E eu te pergunto, mais uma dúvida aqui. Se você for MGTOW, se você quiser participar dessa discussão comigo, coloca aqui, me contrapondo aqui nos comentários e me clareia as ideias aqui. Mas se o intuito do feminismo é destruir a família, se o intuito do feminismo é a libertinagem e a liberação sexual, eu como MGTOW, que não consigo viver no celibato, não estou contribuindo para o feminismo? Não estaria eu contribuindo para o feminismo? Ora, se meu estilo de vida visa combater o feminismo, não estaria eu fomentando o feminismo? Então, essa é a discussão que eu abro aqui para você e estou aberta, sim, para novos entendimentos. Porque a partir do momento que eu contribuo para a destruição familiar, ou seja, eu não quero me relacionar com a mulher, eu não quero me casar, eu não quero constituir família. E o feminismo também não quer que isso aconteça, porque o que eles pregam é que nós somos autossustentáveis, né? Nós não precisamos de homem para nada. É o que o feminismo prega e incute sorrateiramente na mente de várias mulheres e homens também, porque o feminismo não é limitado para mulheres, né? O feminismo, qualquer pessoa pode ser um feminista, pode ser uma feminista. Então, não estaria eu como um MGTOW, aquele responsável por combater o feminismo, fomentando mais ainda a destruição da base familiar, a destruição do conservadorismo, né? Que essa é a pauta, destruir tudo que é conservador, destruir tudo o que é tradicional, né? Então, assim, é uma discussão válida, a gente precisa levar isso em consideração e eu peço aí, chama a atenção aí dos homens que fazem parte desse estilo de vida, para pensar a respeito. Será que
o meu estilo de vida está sendo eficaz? Será que eu estou combatendo o mal ou será que eu estou ajudando a propagar esse mal? Pensa aí comigo e coloca aqui embaixo o que você acha. Mas agora voltando aqui para a Bíblia. E Jesus? Jesus foi um exemplo de migtal? Nossa, Jesus, ele foi celibatário, né? Ele queria viver para os propósitos de Deus, como eu já falei para vocês. Ele não veio aqui para se casar, né? E ele poderia, sendo que foi Deus, o próprio pai dele, ou seja, ele mesmo, que instituiu o casamento quando fez o homem e a mulher e os uniu e disse que eles não deveriam se separar, que era até que a morte os separasse. Então, tanto é que a morte os separe porque com a morte do cônjuge, o viúvo estaria livre, né? De fato, livre. Então, a gente consegue ver que Jesus poderia ser citado como um dos primeiros exemplos de migtal. Mas então, por que, se Deus instituiu o casamento, por que Jesus não se casou aqui na Terra, né? Por que ele não optou pelo casamento? Ele poderia, já que ele mesmo instituiu o casamento. Mas por que isso não aconteceu? Jesus era contra o casamento? Muito pelo contrário. Eu acho que esse ponto aqui vai ser o ponto alto do vídeo, assim, não sei. Mas olha que sacada legal. Por que Jesus não se casou quando veio para a Terra? Porque Jesus tinha um propósito maior. Jesus não era contra o casamento, muito pelo contrário. Jesus, ele veio, cumpriu o seu papel e ele está aguardando a sua noiva. Haverá uma festa de casamento. Isso é retratado em vários momentos da Bíblia, né? Haverá uma festa de casamento e Jesus está esperando a noiva. Olha que lindo! Então, o casamento nunca foi abominado por Jesus. Só não existia na terra a noiva certa. E qual é a noiva de Cristo? A igreja, né? É retratado na Bíblia que Jesus, o noivo, está esperando a noiva se aprontar. A noiva está pronta para que haja esse casamento de Cristo com a noiva dele, que é a igreja. E o mais legal de tudo é que tanto eu como você estamos convidados para a festa de casamento, né? Basta que a gente aceite Cristo como nosso Senhor e Salvador. E isso é muito, muito, muito interessante. Precisamos arrumar as nossas vidas, abandonar os nossos pecados, organizar tudo que a gente tem que organizar para participarmos dessa festa de casamento tão incrível que está para acontecer, né? Então eu sou entusiasta desse momento. Jesus não foi contra o casamento, nunca foi, pelo contrário, né? O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Então, olha lá, o início da jornada dele começa aí numa festa de casamento, né? E termina também numa festa de casamento, que é quando ele vai se encontrar com a noiva. Então, olha que incrível, né? Essa sacada aí pra vocês. Mas vamos lá. Qual é o ponto que eu acredito que separa o Jesus, né? Que vai se casar, né? Do estilo de vida migtal, né? Ele passou aqui na Terra com celibato, sem conhecer mulher e tudo mais, mas por que ele não pode ser considerado um migtal, ao meu ver? O primeiro, por conta do casamento, ele vai se casar sim, ele não é contra o casamento. E o segundo, você já reparou a maneira como Jesus tratava as mulheres? E isso eu quase não vejo nos homens que falam a respeito do migtal, né? Ou Red Pill. Eu não vejo isso dentre esses homens. É muito raro quando um homem vem aqui no canal e deixa um comentário respeitoso, né? Então, as mulheres, elas sempre foram desrespeitadas. A sociedade masculina sempre se sobrepôs à sociedade feminina. E a gente consegue ver que na época de Jesus, esse desrespeito era muito, muito, muito maior. Mas Jesus sempre se colocou como um defensor das mulheres. E a gente consegue ver em várias passagens bíblicas isso. Então, Jesus, se ele fosse um migtal, ele seria um migtal que defende as mulheres e não que ataca. Entendeu? Se ele fosse, ele defenderia a gente com o sacrifício da própria vida. Assim como a gente que tem um compromisso patriótico, jura a bandeira, defenderei com o sacrifício da própria vida. Quando a gente faz o juramento à bandeira, não sei se vocês vão linkar alguma coisa aqui, ao contrário do que acontece aqui no canal, já me disseram que pra me chutar que a macumba é mãe solteira, é mãe solo, chuta que é macumba. Já falaram que preferiam se relacionar com uma idética nos últimos comentários dos últimos vídeos. Eu prefiro me relacionar com uma idética do que com uma mãe solo. Já falaram que era pra atravessar a rua se visse uma mulher e tudo mais. Tudo isso aqui nos comentários, tá, gente? Eu não tô indo no blog, no canal de ninguém pra ver nada, né? Aqui nos comentários eu recebo isso, essas ofensas.
E ao contrário disso, Jesus ele fez o seguinte, ele simplesmente curou diversas mulheres. Ele ajudou diversas mulheres em 3 anos de ministério. Essas mulheres, as que estão retratadas na Bíblia, eu imagino as que não estão. Vamos lá passar por essas mulheres aqui pra gente ver como que Jesus tratava as mulheres, para vocês entenderem um pouquinho de como, se ele fosse um migdal, como ele seria com as mulheres. Então vamos lá. A mulher do fluxo de sangue é uma história muito conhecida, uma mulher que sangrava há mais de 12 anos. E as mulheres, quando estavam no período menstrual, elas estavam impuras. Então você imagina uma mulher vivendo há mais de 12 anos, sangrando e gastando todo o dinheiro que ela tinha com médicos, tentando resolver o problema da vida dela, e provavelmente estaria anêmica, estaria fraca. Mas quando essa mulher ela ouve falar de Jesus, ela não pensa 2 vezes, ela fala que se eu apenas tocar na orla do seu manto, que é a parte da barra, né, da saia, da veste que Jesus tinha, né? Se ela apenas tocasse na orla, que era parece que tem um estudo que existia um cordão na orla da saia, que era santo aquele lugar, era um lugar santo, né? Na barra ali. E Jesus está passando numa multidão e em determinado momento ele fala, epa, alguém me tocou. Os discípulos viram para ele e falam, não, mas aqui tem um tanto de gente, milhares de pessoas aqui, Jesus, como assim, né? Você pode ter sido esbarrado por qualquer um. Ele não, eu senti que de mim saiu o poder. E essa mulher vem e se acusa, né? Ela se acusa, ela fala, não, foi eu que toquei, tudo mais e tal. E Jesus, ele tem compaixão dessa mulher, né? E essa mulher, ela é curada no momento que ela toca na orla do manto de Jesus. Então, olha só que situação incrível, né? Ela sentiu que ela foi curada naquele momento. E Jesus, ele sentiu que saiu o poder dele. Olha que conexão, né? Que fé dessa mulher. Em outra passagem, a samaritana. Os samaritanos se odiavam e os judeus se odiavam naquela época. Não existia uma comunicação, né? Eles viviam em pé de guerra mesmo, um não falava com o outro. E, inclusive, quando os judeus tinham que passar por Samaria, eles preferiam dar uma volta gigantesca, que às vezes era o dobro do tempo, só para não ter que passar por Samaria. Tamanho era o ódio que eles tinham dos samaritanos. E Jesus, ele fala que ele tem que passar por Samaria, né? Ele vai contra aquela ideia, aquele conceito, e ele bate o pé que ele tem que passar por Samaria. E ele passando por Samaria, ele vai até um poço como um pretexto, né? Ele diz para uma samaritana que ele está com sede, pede água para ela. E ela se espanta, que ela fala assim, ó, você tá pedindo água para mim, né? Que sou sua inimiga, você tá falando comigo que sou sua inimiga e tal. Jesus ali revela a história dela, né? Revela a história dela, que ela já tinha 6 maridos, tinha tido 6 maridos. E olha, se ele fala que ela já tinha tido 6 maridos, ele reconheceu todos como marido. E que este último que ela estava vivendo não era marido dela. Ou seja, das duas, uma, ela não deveria ter recebido a carta de divórcio, que a liberaria para ter um novo marido. O último marido dela não deve ter dado a carta de divórcio para ela, porque a lei de Moisés também servia para o povo de Samaria. E ele revela isso para ela, olha, ele nem conhecia ela, e ela fica maravilhada com Jesus, né? E ele oferece uma água para ela, da qual ela jamais teria sede novamente, né? Então, assim, olha só que interessante, ele é gentil, ele dá uma nova visão, uma nova perspectiva de vida. E outro ponto interessante da história é que na Bíblia fala que ela estava indo buscar no ponto mais alto do sol, era tipo isso, como se o momento mais quente do dia. Quando as mulheres, na verdade, escolhiam a manhã ou o final da tarde para buscar água no poço, porque era um trabalho árduo, né? E era destinado às mulheres esse trabalho. Então, elas escolhiam um momento que estava mais fresco, mas essa mulher deixa para ir ao poço num momento que, provavelmente, ela pensou assim que não haveria ninguém. E Jesus estava lá, esperando ela. Ele decidiu passar por Samaria, porque ele queria esse encontro. Ele queria esse encontro, antes dela querer. Olha só que interessante. Outro ponto aqui que a gente pode prestar bastante atenção é a questão da mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Veja bem, muitos ali poderiam falar que Jesus estava blasfemando e apedrejá-lo também, né? Porque a lei era certa, foi pego em adultério, aquela mulher havia sido pega em adultério, e eu acho interessante o ponto do porquê o homem não estava ali também, né? Já que ele também estava adulterando, né? Mas levam a mulher até Jesus, porque com o intuito de apedrejá-la com o consentimento de Jesus. Jesus estava escrevendo na areia, no chão e tudo mais, e
as pessoas ficam insistindo para que Jesus tome uma posição a respeito daquela mulher. E ele simplesmente continua escrevendo, depois ele se posiciona e fala: aquele que não tem pecados, que atire a pedra. E aquela mulher, eu imagino o desespero dela, né? Porque ela estava esperando a pedra. Eu imagino como que aquela mulher não estava se sentindo. E Jesus fica ao lado dessa mulher e fala: pode atirar a pedra, se alguém aqui tiver sem pecado. E é o que eu falo para vocês que são desse movimento do MGTOW. Vocês atiram pedras na gente, nas mulheres só, nas adúlteras, né? Mas Jesus não fez isso. Então ele não pode ser considerado um MGTOW por conta disso, né? Vocês distinguem a gente. Vocês jogam a gente numa posição de, sei lá, pior que prostituta, muitas vezes. Vide os comentários que vocês fazem aqui no canal. Mas Jesus jamais faria isso. Jesus, ele sabe como tratar uma mulher, né? Eu acho que é esse o ponto que diverge entre Jesus e os MGTOW. Então, uma coisa interessante é que ninguém ficou, né? E Jesus pergunta para essa mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde foram os teus acusadores? E ela diz: Jesus, não ficou ninguém. Ele: assim também eu não te acuso. Vá e não peques mais. Então, olha só que linguagem de amor, né? Que expressão de amor. Eu me coloco, boto a minha pele aqui para ser apedrejado também por conta de uma mulher, para defender a honra de uma mulher, a vida, que é o nosso bem mais precioso. Aquela mulher morreria apedrejada. Então Jesus se coloca ali como um defensor, né? E é assim que ele faz com as nossas vidas. Esse é um grande contraponto que eu vejo aí nos discursos das maiorias dos MGTOWs. E continuando, temos mais, assim, em 3 anos, gente. Olha só quantas passagens aqui, eu não coloquei todas. Outra é a mulher que derramou perfume sobre a cabeça dele. Ele estava prestes a ser morto, né? Faltava alguns dias para ele ser morto. E uma mulher vem e derrama perfume caro. Eu esqueci o nome do frasco de perfume, que era muito caro. E segundo os discípulos, e quando essa mulher joga o perfume, eles ficam horrorizados e falam assim: ah, tipo assim, que mulher burra, tá gastando perfume caro desse, né? Podia vender e dar aos pobres e tal. E aí Jesus defende, ele entra mais uma vez como um protetor dessa mulher. E ele fala assim: ei, pera lá, ela tá fazendo uma coisa boa para mim. Para de perturbar essa mulher, né? Para de encher o saco dela. Peraí, ela tá fazendo uma coisa boa pra mim. Ela está me preparando para o meu sepultamento. E vocês terão os pobres aí pra sempre. Sempre haverá pobre para você cuidar. Mas eu vou estar aqui por tempo limitado. Eu estarei aqui por um tempo determinado. E é assim, interessante essa fala de Jesus, porque mais uma vez ele se coloca à frente da crítica, né? Ele se colocou à frente do apedrejamento, ele se colocou à frente da fama com a mulher samaritana no poço. Ele não poderia falar com ela, eles eram inimigos, né? E ele se coloca à frente, ele dá a cara a tapa pela mulher, né? E outra passagem aqui muito interessante, que é a mulher cananeia, que ela vinha gritando atrás de Jesus e dos discípulos, pedindo pelo amor de Deus para Jesus livrar a filha dela que estava endemoniada. E ela se coloca: ei, Jesus, então, tem misericórdia, Jesus. E os discípulos falam: essa mulher tá enchendo o saco, manda essa mulher embora, né? Pô, Jesus, eu imagino que devia ser assim o relacionamento dele. Pô, Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher tá enchendo a porcaria do nosso saco e tal. E aí Jesus, eu acho que ele não tava muito afim, ou ele tava querendo testar a fé daquela cananeia, né? Porque ela não se preocupa com o que os outros estavam falando, ela estava preocupada com o que Jesus estava falando, com o que Jesus estava pensando. E aí Jesus fala assim: eu não vou tirar dos filhos, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorros. E olha a posição que ele coloca ela, né? A posição de teste de fidelidade. Eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para os cachorros. E essa mulher, ela se impõe, né? Ela se impõe, ela não se acovarda diante da fala de Jesus. Ela se impõe e ela fala: até mesmo os cachorros comem das migalhas das mesas dos senhores. E Jesus fica impactado com essa resposta, ou ele já esperava essa resposta dela, né? Para que ficasse gravado no livro aí, no nosso livro da vida, que é a Bíblia. E ele fala assim: mulher, a tua fé, né, te salvou. Como é que ele fala aqui? Seu milagre foi atendido, alguma coisa nesse sentido, que eu não tô com o versículo aqui. Mas ele fala que a fé dela havia salvado, que a filha dela já teria sido curada, e foi. Então, assim, gente, como que você pode instituir aí que Jesus era o principal exemplo de MGTOW, ou que Paulo era o principal exemplo de MGTOW, se você não defende as mulheres, né? Se você não se coloca como um protetor e salvador dessas mulheres que estão sendo subjugadas pela sociedade, dessas mulheres que recebem
palavras de baixo calão o tempo inteiro, que recebem xingamentos, que recebem maus tratos, né? Como que você coloca Jesus como um exemplo de migtal se você não segue o exemplo dele? Se para você Jesus foi um primeiro exemplo de migtal, você deveria ser o primeiro a defender as mulheres. Você não estou falando ser feminista, estou falando defesa das mulheres. Você deveria ser o primeiro a proteger. Você deveria ser o primeiro a salvar a vida. Você deveria ser o primeiro a parar com um falatório contra a mulher. Ei, deixa essa mulher em paz. Porque foi isso que Jesus fez. Então, se na sua cabeça, se na sua concepção, né, Jesus foi um exemplo de migtal, você deve ser um exemplo de Cristo na vida dessa mulher. Um protetor, um salvador para essa mulher que está sofrendo de alguma maneira. Então, não seja mais um acusador, não seja mais um apedrejador, não seja mais um inimigo dessa mulher. Seja um protetor. Se você acredita que Jesus era migtal, siga o exemplo dele, porque ele nada mais fez do que proteger a gente, sabe? Do que amar a gente incondicionalmente, independentemente dos nossos defeitos. Então, fica assim essa dica aqui pra você, tá ok? Então, pra gente continuar, o que eu penso é o seguinte: quando que um migtal ele deixa de ser um estilo de vida e ele passa a ser um movimento? Quando que isso acontece, né? E eu acredito que um estilo de vida, vamos supor, eu tenho um estilo de vida de fazer dieta. Eu vou lá, todo dia eu preparo a minha marmita, eu faço a minha rotina, né? Eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Se você não faz a sua dieta, se esse não é o estilo de vida, se você é gordo, se você quer saber da sua saúde, o problema é seu. Pouco me importa. Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou fazendo a minha dieta, eu estou buscando o meu estilo de vida e a sua vida não me interessa. Outro exemplo aqui que eu posso falar pra vocês aqui também a respeito de, pode ser, a alimentação já dei, mas vamos lá. Eu tenho um estilo de vida de atividade física. Eu sou maratonista. Então, se eu sou maratonista, eu tenho o meu treino. Eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou sair correndo por esse mundão de meu Deus. Se você dorme até as 8, o problema é seu. Eu saio debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de granizo, debaixo de neve e vou fazer o meu treino porque o meu objetivo é a maratona e eu tenho que estar preparado para a maratona. Esse é o meu estilo de vida. E eu não fico o tempo inteiro, vamos correr comigo aí, vem correr comigo, vamos correr comigo. Se você não correr, eu não vou correr. Se você não correr, você é isso, você é aquilo outro. Isso, você tá conseguindo me acompanhar aqui? É isso que difere o migtal, estilo de vida, do migtal movimento. Quando o meu estilo de vida quer modificar o seu, já vira um movimento. Talvez vocês não aceitem esse conceito, mas pra mim ele é muito claro. Eu espero que fique claro na sua cabeça também. Pensa comigo. O movimento, ele é quando eu tento mudar alguma coisa na sociedade. Todos os movimentos sociais tentam mudar alguma coisa. E a gente tem diversos movimentos dentro da nossa sociedade. A gente tem o movimento feminista, a gente tem o movimento do sem terra, a gente tem o movimento da... como é que é o nome do... sustentabilidade. A gente tem o movimento de proteção ao índio, proteção ao negro, proteção... São vários tipos de movimentos sociais que nós temos atualmente no Brasil. E todos esses movimentos, eles querem mudar alguma coisa na política, nas leis, no comportamento da sociedade. Alguma coisa que foge da minha individualidade precisa ser mudada, que me incomoda. Alguma coisa nessa sociedade está me incomodando e eu preciso ajudar e contribuir para que isso modifique. E se o migtal, ele tem o propósito de alterar alguma coisa na política ou na sociedade como um todo, ou forçar para que essas leis sejam anuladas ou canceladas, sei lá. Se eu tenho algum intuito político e social, é um movimento. A gente não pode dizer que não é um movimento. Então vamos lá para a definição de movimento para você tentar aí entender o que eu tô falando. Então vamos lá. Movimento social é uma forma de organização da sociedade civil, formada por ações coletivas, onde os indivíduos têm como objetivo alcançar mudanças sociais, através do debate político, dentro de um determinado contexto da sociedade. Todas as minorias que viram um movimento têm um interesse social ou político naquilo. Então, se eu deixo, se o meu estilo de vida vegano
deixa de ser o meu estilo de vida e apenas meu, e eu quero fazer com que você vire vegano também, eu estou criando um movimento das pessoas veganas. Eu estou criando um movimento. Então, é nesse ponto que o MGTOW deixa de ser um estilo de vida e vira um movimento. Quando eu quero interferir na vida do outro. Quando você chama o amiguinho que é casado de beta, porque ele resolveu casar, ele tem um estilo de vida diferente de você, quando você discrimina essa pessoa por não ter o mesmo estilo de vida que você está participando de um movimento e não de um estilo de vida. Nesse ponto, vocês têm que convir, têm que acreditar no que eu tô falando, né? Vocês precisam concordar com o que eu tô falando. Porque é questão de português, né? É questão de definição. Não querendo ser debochada nem nada do tipo. São definições, né? Então, um estilo de vida é meu e apenas meu. E ninguém tem nada a ver comigo. Um movimento, eu preciso interferir no social e na política. E esse meu comportamento vai ajudar e vai contribuir para que eu contribua com essa mudança. Entendeu? Esse é o ponto. Então, toda vez que o meu comportamento MGTOW quer interferir na pensão da lei socioafetiva, na lei de violência à mulher, né? Se eu quero modificar alguma coisa, se eu quero diminuir, se o meu intuito de ser MGTOW é justamente diminuir e reduzir a taxa de natalidade, né? Como algumas pessoas vieram aqui me chamar a atenção, não, vocês já viram aí em alguns países e tal, a redução da taxa de natalidade, isso aqui vai acontecer no Brasil e tal. Porque o movimento MGTOW está crescendo e daqui a pouco a taxa de natalidade vai ser reduzida não sei quanto. E vocês que se lasquem, mulheres e tal. Só que eles não percebem que nada disso está combatendo o feminismo, que é o primeiro intuito aí desse movimento Red Pill e MGTOW. Não está combatendo, você está contribuindo e fortalecendo. Porque a partir do momento que eu não me caso, eu me torno um liberal sexual, né? Ou eu me caso e sou liberal sexual, porque agora o mundo tá uma confusão danada. Mas você contribui para essa liberação sexual. Então, se você contribui para a liberação sexual, você logo contribui para um dos pensamentos do feminismo, né? Uma das propagações do feminismo. Então, isso aí que você precisa pensar. E talvez você não queira aceitar que o MGTOW está se tornando um movimento, porque o movimento ele tem uma ideia ruim, né? Quando você fala assim a questão do movimento do sem terra, poxa, invadem propriedades privadas, matam e tudo mais, e causam danos por conta de política, quebram locais e tal, aí você fala assim, poxa, é um movimento, isso é um movimento, dá uma ideia ruim, né? O movimento tem uma ideia ruim na maioria das vezes. Ah, é o movimento Black Bloc, sai quebrando tudo, sai com os caras tudo encapuzado e tudo mais. Então, tem uma conotação ruim. E talvez você não queira que eu fale que isso está se tornando um movimento, porque você não está respeitando a individualidade do seu amigo, do homem também, né? Você não está respeitando a individualidade quando você discrimina o homem que prefere se casar. Então, essa ideia de falar que é um movimento talvez seja ruim e soe mal aos seus ouvidos. Talvez por isso você não queira aceitar. E uma outra ideia é que justamente alguns aceitem que fale que é realmente um movimento, é porque eles querem ter a sensação de pertencimento, né? A vida é tão solitária, às vezes, pode ser tão solitária de MGTOW, e vocês precisam estar preparados para isso, porque querendo ou não, um casamento traz uma certa companhia, uma sensação de que você pertence a algo maior, a um propósito maior, né? Então, assim, que você deixa um legado ali nos seus filhos, você precisa criar os seus filhos com princípios e valores e tudo mais, então você tem um norte pra sua vida, e a sua vida não se finda em você mesmo, né? Você deixa um legado, você deixa um algo pra amanhã. E engraçado que em várias culturas, a gente vê que o prazer dos homens era ter um filho, né? Era justamente deixar o seu legado, era deixar a perpetuação do seu nome, e isso era questão de honra. Se o cara não tivesse filho, aquele cara era broxa, aquele cara, né, não era viril, não era... Então, por muitos e muitos séculos, né, a gente pode dizer que ter um filho era sinônimo de orgulho, e agora esse movimento diz que não. Né, que a perpetuação da espécie é motivo de vergonha. Então, olha só a inversão de valores também que esse movimento está trazendo, né? É um contraponto apenas para vocês pensarem a respeito, né? Não é uma crítica, mas não num sentido de ser agressiva, mas para trazer um ponto para reflexão mesmo, tá? E assim como árvores deixam frutos, né? Nós deixamos a perpetuação da nossa espécie. E eu não conheço nenhuma espécie que se mata, né? Então, assim,
Lógico que há aquela guerra pela sobrevivência, na selva principalmente, a gente vê aí leões lutando por território, né? Por território, como a gente também luta por território, não vê aí guerras e tal, por território, por riquezas, por bens e tudo mais. A gente também tem essa luta. Mas ninguém em sã consciência diz assim, nenhum deles em sã consciência, vamos exterminar a nossa espécie? Vamos ficar orgulhosos disso? Então, eu não vejo isso, né? Eles se reproduzem. Muitos entram em extinção por conta da caça, né? E tudo mais. Mas a gente não vê que os animais irracionais querem a extinção das suas espécies, né? Ninguém em sua sã consciência faria isso. Mas nós que somos seres racionais, muitas vezes estamos aí por conta de uma nomenclatura, por fazer parte de uma sigla e por querer ter um embasamento plausível para discussões, a gente quer dizer que, quer se orgulhar que no país X ou Y a taxa de natalidade está a menos de 0, ou não, está a menos de 1%, ou 2%, não sei. Então, assim, um país que está ficando cada vez mais pobre, porque não tem mão de obra trabalhadora. Então, assim, a economia quebrando, um país ficando mais velho, sem mão de obra, né, jovem, para fazer o país produzir e tudo mais. E a gente, e um homem vir me apresentar esse argumento como se fosse um argumento válido. Então, assim, a gente quer o quê? A gente quer lutar para a melhoria do nosso país ou a gente quer quebrar e afundar ele de vez? A gente precisa pensar sobre isso, né? Porque eu acredito que uma taxa de natalidade baixa, pouca mão de obra para fazer o país evoluir, o país crescer, não seja uma ideia muito muito racional, né? Não seja uma ideia inteligente, né? Porque se o meu país quebra, eu quebro. Então, o que adianta eu trabalhar e juntar riquezas? Aí o próprio MGTOW está se contradizendo nesse sentido, né? Se eu vou juntar riquezas, né, para mim, e eu quero, com isso, fazer com que a taxa de natalidade baixe e meu país quebre, né, para forçar a mudança de uma lei, que pensamento egoísta e pouco inteligente seria isso? Porque se o meu país quebrar, a minha moeda vai desvalorizar. Ou seja, os bens que eu estou adquirindo não vai valer de nada. Não vai valer de nada, né? Então, assim, a gente precisa, antes de a gente argumentar algumas coisas, né, a gente precisa saber aonde que isso vai nos levar. Aonde isso tudo vai chegar, né? Quais as consequências que isso vai trazer, que essa minha decisão vai trazer, né? Então, são pontos que a gente precisa realmente pensar e discutir, tá ok? Por fim, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Ao meu ver, nem Paulo e nem Jesus Cristo tiveram estilos de vida MGTOW, porque eles levaram a vida deles para separar para o Senhor, para fazer a obra de Deus, né? Eles não eram o fim deles, eles não eram o centro da vida deles. Se você é MGTOW e você leva a sua vida para Deus, se você leva, seu objetivo é agradar a Deus, ok. Aí tudo bem. Aí você pode dizer, então, que se esse for o fim, né, se agradar a Deus e não se casar for o fim, aí ok, beleza, você pode dizer que Paulo e Jesus Cristo eram sim MGTOWs. Mas se você tem uma vida que você é o fim de você mesmo, você é o objetivo de você mesmo, e é você e tudo pra você e por você e sempre pra você, então isso daí eu te digo que isso é egoísmo, egocentrismo, qualquer coisa desse tipo, e beleza, não tem nada a ver com o que Cristo e com o que Paulo pregavam, né? Das duas, uma. Paulo pregava, ou você é pra Deus, ou você é pra mulher. Ele não te dava uma terceira opção, né, nessa lacuna. Ou você serve a Deus ou você serve a mulher. Isso que ele falou. Então não era pra você ficar se prostituindo, indo a prostíbulos. Ele não falou, não, vive a sua vida indo a prostíbulos. Ele não falou isso. Então, pensa, né, não quero aqui fazer com que você pire, ou que você fique com raiva, ou que você se sinta afrontado. Não é nada disso, esse é apenas um debate, um tema que surgiu aqui na minha cabeça, que eu falei assim, poxa, a gente precisa conversar sobre isso, deixa eu ver se realmente Paulo foi um MGTOW por conta daquele texto lá. Eu acredito que dá muito embasamento para essa vida, que não é bom mesmo que o homem se case por conta das leis, por conta do mundo que está hoje, beleza. Mas você não pode ser o fim, né? Que você use a sua vida para fazer algo produtivo,
né? Que você use a sua vida para então ajudar pessoas, para você fazer uma obra, para você ter uma causa maior, para você se voltar para Deus, para você fazer o bem, né? Que você não seja o fim, não, vou enriquecer, vou morrer rico aqui sozinho, solitário. Não, pelo amor de Deus, né? Salomão já dizia que tudo isso é ilusão, né? A riqueza é ilusão, né? Essa solidão é muito ruim, muito prejudicial. É bom serem dois do que um. Então a Bíblia tem vários ensinamentos desse, né? Da gente não ficar só. E Deus fala, né? No princípio, quando ele criou a mulher, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então, assim, para que eles vivessem juntos, né? E se eles se colaborassem, se ajudassem. Então pensa sobre isso. Se eu colaborei com a sua vida, deixa aqui o meu like, deixa aqui o joinha pra mim. Eu preciso saber, né? Criar conteúdos não é fácil, gente. É muita pesquisa, é tentar entender, a gente mesmo se criticar o tempo inteiro. Também estou aprendendo. Se você tem contrapontos válidos, vamos discutir, né? Vamos argumentar com respeito. Então, se você quiser vir aqui nos comentários para me desrespeitar, por favor, não perca o seu tempo. Né? Não me afeta, gente. Sinceramente, não me afeta mais. Né? No início até afetava, mas agora não me afeta mais. E se você quiser ser um migtal, que você seja como Cristo. Né? Se você acha que Cristo era um migtal, se ele é um exemplo de migtal para você, seja um exemplo como ele, né? Proteja as mulheres. Né? Proteja às vezes com o sacrifício da sua própria vida. Proteja essas mulheres. Nós somos muitas vezes mais vulneráveis, sim, porque nós somos mais emotivas que vocês. Vocês têm a força do braço, né? Vocês têm essa questão da proteção. Nós não. Nós somos muito emocionais. Então, se você acredita que Jesus era um exemplo, que Paulo era um exemplo de migtal, então faça como eles, proteja as mulheres, tá? Não taquem pedras, não digam palavras negativas, sejam um bom exemplo de migtal, né? Eu sei que em todo movimento existem as extremidades, existem os extremos, né? Em todo movimento existem os extremos. Então, se você faz parte aí desse estilo de vida, não faça parte dos extremos, porque sempre o extremo é prejudicial, tá bom? Um beijinho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero ter contribuído com a sua vida. Se eu contribuir, não esquece de deixar o meu like, comenta aqui no canal e não deixa de se inscrever aqui. Eu preciso muito que você se inscreva, fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas e que mais pessoas aqui tenham esse entendimento, né, de discussões um pouco mais profundas. E não se esqueça que você está convidado para um casamento. Um beijinho e até mais.